Olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do Trino, tudo bem, pessoal? Chegamos na nossa aula de número 20, hein? Mais uma vez aqui na linda Poços de Caldas e mais uma vez com o nosso querido amigo Edu. Nós vamos terminar os temas que faltam da aula de número 17, já iniciaremos a aula 18 hoje, o tema da aula 18, e depois, na nossa aula de número 21, o tema da aula de número 19, se Deus quiser para a gente encerrar, tá bom, amigos? Pessoal, vamos lá então, vamos continuar falando dos recursos em espécie. Nós terminamos com embargos de declaração. Agora é hora de nós conversarmos a respeito do ROC, do recurso ordinário constitucional, que tem previsibilidade no nosso CPC, mais especificamente nos artigos 1027 e 1028. Mas temos também as hipóteses de cabimento mencionadas no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 102, inciso 2º, e 105, inciso 2º. Com um plus, né, lá nós temos a possibilidade de cabimento quando falamos de decisão denegatória de habeas corpus. Mas vamos tentar entender o que é que significa esse recurso ordinário constitucional, como é que ele funciona, para além das hipóteses de cabimento, pessoal. Algumas características importantes, né, como o próprio nome sugere. No recurso ordinário constitucional, os tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, eles acabam atuando como órgãos de segundo grau de jurisdição, garantindo, no caso concreto, a aplicação do princípio do duplo grau propriamente. Tem muita gente que diz assim, olha, o recurso ordinário constitucional parece um recurso de apelação, só que é uma apelação para o Supremo ou para o STJ, a depender das hipóteses de cabimento, que daqui a pouquinho a gente vai ver quais são aquelas mencionadas no nosso CPC. Uma outra característica importante é que no ROC nós não temos uma fundamentação vinculada, ou seja, não é um recurso de fundamentação vinculada, mas sim de fundamentação livre. E por que é importante a gente fazer essa diferença? Porque se eu olho para os embargos de declaração, ali eu percebo que é um recurso também de fundamentação vinculada, porque ele só é cabível quando nós estivermos diante de uma obscuridade, de uma contradição, de uma omissão, de um erro material. Se eu olhar para um RESP, para um recurso especial, também é um recurso que tem uma fundamentação vinculada, porque ele só é cabível naquelas hipóteses do 105, inciso 3 da Constituição. Se eu olhar para o recurso extraordinário, também é de fundamentação vinculada, pela razão de que nós temos as hipóteses de cabimento mencionadas no 102, inciso 3 da Constituição. Maurício, então o que é um recurso de fundamentação livre, como esse, o recurso ordinário constitucional? É possível que eu alegue qualquer matéria, como ocorre na apelação, apenas exemplificando. Eu não tenho situações vinculativas à interposição do recurso. Não, eu só posso interpor para corrigir isso, isso, isso. Não, não tenho. Só cabem nessas hipóteses para corrigir isso, isso. Não, eu não tenho. Por isso, é chamado de recurso de fundamentação livre. Não tem pré-questionamento, né, porque a gente pode imaginar, se ele é um recurso constitucional, pensando, né, principalmente no recurso especial, pensando também no recurso extraordinário, não há necessidade de pré-questionamento. A devolução ela é ampla, ela abrange toda a matéria de direito constitucional, federal e local, quanto também matéria de fato, quer dizer, eu posso tanto alegar matéria de direito quanto matéria de fato, e é, sem sombra de dúvidas, comparável com a apelação. Até mesmo no prazo, né, tem prazo de 15 dias, tem momentos, né, tem o procedimento dividido em momentos procedimentais. O procedimento ele é dividido, num primeiro momento, em órgão prolator da decisão impugnada, que é o órgão ACO, e no segundo momento nós temos, né, ele ocorrendo perante o órgão competente para o julgamento do recurso, que é o chamado órgão ad quem. E uma última informação, pessoal, por isso que dizem que é muito parecido com a apelação, né? Uma última informação dessas características iniciais, que eu acho que vale a pena a gente falar, é que ele não tem efeito suspensivo automático, somente o efeito devolutivo. Mas nada impede que você requeira, né, evidentemente, a concessão de efeito suspensivo, desde que presentes os requisitos legais para tanto. Tá certo? Ah, e uma outra informação, essa eu não posso esquecer também. É porque já foi questionado isso em provas objetivas, pessoal. Recurso ordinário constitucional, a gente vai ver, de acordo com as hipóteses de cabimento, sendo julgado pelo Supremo ou pelo STJ,
ele somente é cabível contra decisão colegiada, tá bom? Não cabe contra decisão monocrática. Contra a decisão monocrática do relator, cabe agravo interno, recurso que nós vimos no nosso encontro passado, seguindo a linha o que o artigo 1021 do nosso CPC estabelece. Aí depois é que se nós tivermos, né, um acórdão prolatado em razão do agravo interno que foi interposto contra aquela decisão monocrática, aí o acórdão do órgão colegiado contra ele é que caberia o recurso ordinário constitucional. Aí caberia sim o ROC. Tá bom, pessoal? Bom, mas vamos lá então, né, Edu? Vamos ver quais são as situações que permitem o recurso ordinário constitucional. Nós vamos olhar para o nosso CPC, primeiro para o artigo 1027. Falei que são só dois, né? 1027 e 1028. Edu, 1027, por favor, vamos lá. Muito obrigado, meu amigo. Aí está, pessoal. 1027. Serão julgados em recurso ordinário pelo Supremo. Eu coloquei em vermelho, pessoal, para destacar, porque eu acho que vale a pena nós falarmos quais são as ações constitucionais, né, que serão apreciadas pelo Supremo e por qual razão, né, quando da interposição do recurso ordinário constitucional. O Supremo vai analisar o quê, pessoal? As decisões proferidas em, aqui é preferível a nossa canetinha, ó, decisões proferidas em única instância pelos tribunais superiores quando denegatória, evidentemente, do quê? De um mandado de segurança, habeas data ou de um mandado de injunção. Decididos em única instância pelos tribunais superiores. O que é que significa isso, pessoal? Que esses mandados de segurança, de injunção e os habeas data devem ter sido interpostos diretamente junto aos tribunais superiores. Por isso que se diz única instância. Não estamos falando, repito, de decisão monocrática, estamos falando de decisão colegiada dos tribunais superiores. Ah, impetrou um mandado de segurança lá, foi denegatória a decisão, o que eu posso fazer? Não é? É mandado de segurança de competência originária dos tribunais superiores? É. Eu posso interpor o recurso ordinário constitucional para ver se eu consigo modificar essa decisão denegatória. Tá certo? Inciso 2º, pessoal. Só lembrando, olha, inciso 1º, obrigado, Edu, Supremo Tribunal Federal, e o inciso 2º, pelo STJ. Então, a gente já só ratificando aquilo que nós já havíamos dito, né? Recurso ordinário constitucional, que será apreciado ou pelo Supremo ou pelo STJ. E pelo STJ, nós temos quando? Quando o mandado de segurança for decidido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos TJs, quando também denegatória, está aqui, pessoal, a decisão relacionada a esses mandados de segurança. Edu, vem cá um pouquinho, rapidinho só. Muito obrigado, meu querido amigo. Pessoal, percebam que tanto o mandado de segurança, o mandado de segurança, quando é denegatória a decisão, ele pode ser objeto de recurso ordinário constitucional, né, aquela decisão denegatória, tanto para o Supremo quanto para o Superior Tribunal de Justiça. Vai depender. Se forem tribunais superiores, evidentemente a gente está falando de STJ e STF, denegou a decisão do mandado de segurança, vai para o Supremo. Se for Tribunal de Justiça, né, um mandado de segurança de competência originária dos TJs, né, ou de um Tribunal Regional Federal, aí você vai interpor o recurso ordinário constitucional em razão dessa decisão denegatória do mandado de segurança e quem vai apreciar é o STJ. Agora, a gente tem mais uma hipótese, meus queridos amigos, mais uma, que é de competência do STJ. Vamos dar uma olhadinha, Edu, por favor, pode voltar. Muito obrigado. Aí está, pessoal, que é a letra B do 1027, inciso 2º. Os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, nós temos essas duas situações para o Superior Tribunal de Justiça. Lembrem sempre, se por acaso, né, nós esquecermos, lembrem sempre assim, olha, nós estamos falando de ações constitucionais, né, quando nós vimos no inciso 1º, de competência originária dos tribunais superiores, pensem na mais alta corte. É ela que será responsável por apreciar eventual recurso ordinário constitucional em face de decisão denegatória, né, nessas ações constitucionais. Não, Maurício, olha, é mandado de segurança de competência originária de um Tribunal de Justiça ou de um TRF.
Então vai para o STJ se a decisão for denegatória. E essa última hipótese do STJ, pessoal, quando a gente fala processos que sejam partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no país, esses processos, eles tramitam em primeiro grau, tramitam perante a Justiça Federal, né, por conta do que estabelece o 109, inciso 2º da Constituição. Tá bom, pessoal? Tramitam perante a Justiça Federal de primeiro grau. Ações, repito, envolvendo, de um lado, Estado estrangeiro ou um organismo internacional qualquer, a gente pode pegar qualquer um deles, é um organismo internacional. A ONU é um organismo internacional, né? E do outro lado, um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no país. Se essas forem as partes, esse feito tramita na Justiça Federal de primeiro grau, por força do 109, inciso 2º da Constituição. E o recurso ordinário constitucional, que vai ser interposto contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, Maurício, é contra a sentença? Sim, já foi perguntado até mesmo em prova oral. Se cabe recurso ordinário constitucional contra a sentença. Eu falei para vocês, né? Na primeira hipótese do Supremo, decisão colegiada, acórdão. Na primeira hipótese do STJ, decisão colegiada. E na última hipótese, é sentença. É sentença. Cabe roque contra a sentença. Por isso que se diz que ele também é muito parecido, né, com o recurso de apelação. Cabe contra a sentença e vai ser julgado pelo STJ. Imaginem, uma sentença de um juiz federal, um ROC interposto em face dessa sentença, desde que seja essa hipótese que eu falei, Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, né, e do outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no país. Em se tratando dessa hipótese, sentença proferida pelo juiz federal, cabe ROC que vai para o STJ. Tá bom? Pessoal, mais um ponto importante, né? Já que nós estamos falando dessa situação específica de trâmite de um processo junto à Justiça Federal de primeiro grau. Nesses processos, contra eventuais decisões interlocutórias, o legislador deixou isso muito claro, tá, pessoal? Está no parágrafo 1º do 1027, nesses processos, contra decisões interlocutórias proferidas, né, nessas demandas, cabe agravo de instrumento, e esse agravo de instrumento, pessoal, não é para o TRF não, tá? O processo tramita na Justiça Federal e o agravo de instrumento será analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que, é claro, nós tenhamos alguma daquelas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1015 do nosso CPC. Tá bom? Pessoal, outro ponto importante também, não nos esqueçamos, para o recurso ordinário constitucional, que é um recurso, amigos, olha, eu vou dizer para vocês, ele até que é utilizado na prática. Eu não vou dizer para vocês que ele é muito utilizado. Por exemplo, uma hipótese em que é perfeitamente cabível o recurso ordinário constitucional de decisão denegatória de habeas corpus, que não está aqui, por razões óbvias, né, no CPC, mas está na Constituição Federal. Se vocês puderem depois, é só dar uma olhadinha, né, no 102.2 e no 105.2 também. É comum recurso ordinário constitucional de decisão denegatória de habeas corpus quando se discute prisão civil do devedor de alimentos. Também é comum recurso ordinário constitucional de decisão denegatória de mandado de segurança quando a decisão do juízo monocrático não admite recurso e acaba se utilizando o mandado de segurança, né, como se fosse um sucedâneo recursal, né, completamente equivocado. Em ambos os casos que eu mencionei, o ROC será julgado pelo STJ, tá certo? Mas a gente aplica, amigos, o que eu queria dizer é o seguinte, que quando do julgamento do recurso ordinário constitucional, a gente aplica, por isso que mais uma vez estou dizendo, ele é parecido com o recurso de apelação, aplicamos a teoria da causa madura, perfeitamente possível, lá do 1013, parágrafo 3º. E aplicamos também, né, a ausência de efeito suspensivo automático, mas nada impede que esse efeito suspensivo seja pleiteado. Tá bom? Pessoal, basicamente era isso que eu tinha... um outro ponto. Lembrei rapidamente, pessoal, só para também deixar bem claro. Nós temos no 1028 uma redação que é mais ou menos assim, no seu caput, dizendo que, ao mencionado no 1027, inciso 2º, a linha B, que é justamente aquele processo que tramita, né,
na Justiça Federal de primeiro grau, a gente aplica quanto aos requisitos de admissibilidade e também o procedimento, só para enfatizar, né, que ele tem cara de apelação, quanto aos requisitos de admissibilidade e procedimento, a gente aplica o mesmo que aplicamos ao recurso de apelação. E, claro, aquilo que estiver disposto no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, porque o Superior Tribunal de Justiça tem autonomia administrativa para tanto. Tá certo? Então, basicamente é isso, meus amigos, que eu tinha para conversar com todos vocês. Faltou só um detalhezinho para a gente complementar. E a questão procedimental. Edu, por favor, coloque para nós na telinha o 1028, é um slide que nós fizemos com o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Por gentileza, vamos lá. Isso, esse mesmo. Muito obrigado, Edu. Por que esse slide é importante, pessoal? Esse eu não posso deixar de falar com vocês. Porque ele também trata da questão procedimental. Ele diz assim, o recurso previsto no 1027, incisos 1 e 2, a linha A. Pessoal, por que não tem... Pode voltar, Edu. Obrigado, amigão. Por que não tem a linha B? Porque quando a gente fala de a linha B, a gente está se referindo àquela hipótese de um processo que tramita na Justiça Federal de primeiro grau. Tá bom? Então vocês vão entender de acordo com o que virá em seguida nesse parágrafo 2º, né? Vamos lá, Edu, por favor. Obrigado, amigo. Então esse recurso previsto nas hipóteses do 1027, incisos 1 e 2, a linha A e não a linha B, ele deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para em 15 dias apresentar as contrarrazões. Por que a linha B... Por que a linha B, pessoal, nós não falamos de tribunal de origem, né? Porque o recurso vai ser interposto perante o juízo federal de primeiro grau. É ele que vai apreciar aquelas demandas, mencionadas na linha B do inciso 2º do artigo 1027, tá bom? E lá também, claro, que vai ter a possibilidade de apresentação de contrarrazões. Por que possibilidade, pessoal? Porque nem sempre, né, a parte recorrida apresenta contrarrazões. É um direito dela. E o juiz tem que determinar que assim se proceda, mas às vezes a parte prefere não contrarrazoar. Parágrafo 3º, findo esse prazo, os autos serão remetidos ao respectivo Tribunal Superior, né? A gente não sabe se vai para o Supremo ou se vai para o STJ, vai depender, claro, da hipótese de cabimento, e não será feito juízo de admissibilidade. Não tem juízo de admissibilidade, como não tem, né? Nós vimos no recurso de apelação. Manda para o tribunal e o tribunal é que vai fazer esse exame de admissibilidade. Tá certo? Fechamos agora sim recurso ordinário constitucional. Amigos, vamos para mais um? Embargos de divergência em recurso especial em recurso extraordinário. Também é um recurso com 2 artigos no CPC, 1043 e 1044. Tá bom? Deixemos de lado o recurso ordinário constitucional. Bom, pessoal, o que a gente tem que lembrar em relação aos embargos de divergência em recurso extraordinário ou especial? A gente tem que pensar assim, olha, tem alguma divergência no Supremo ou no STJ, internamente. A gente precisa uniformizar a jurisprudência interna, tanto do STF ou do STJ, através dos embargos de divergência. Maurício, mas se eu fizer um paralelo com os tribunais, né, que estão abaixo do Supremo, do STJ, pegar um TJ, um TRF da vida, a gente tem um incidente de assunção de competência, né? Ele que é um instrumento possível, né, de ser utilizado para uniformizar essa jurisprudência interna. Exatamente, eu uso o IAC. Quando eu falo de Supremo e de STJ, para que eu possa, evidentemente, acabar com essa divergência, eu tenho recurso de embargos de divergência. Por exemplo, 3ª e 4ª turma do STJ. Na 3ª turma, a ministra Nancy Andrighi. Na 4ª turma, o ministro Luiz Felipe Salomão. Se há alguma divergência a respeito de uma determinada matéria, com os votos proferidos na 3ª turma em relação aos votos da 4ª turma, para eu poder então uniformizar isso, porque é isso que eu quero, para ter uma padronização decisória, uma segurança jurídica, tem a possibilidade de interposição do recurso de embargos de divergência, que também tem prazo de 15 dias. As hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 1043, nos seus incisos, enquanto o 1044 são 2 artigos bem simples, pessoal. Ele traz a previsão de que o seu procedimento dos embargos de divergência, vai ser regulado
pelas normas do regimento interno do tribunal competente para julgá-lo, tá? Então é isso que nós temos que levar em consideração. As regras procedimentais são estabelecidas pelo regimento interno do STF ou do STJ, dependendo, né, se nós estivermos falando de embargos de divergência em extraordinário ou em especial. Mas vamos dar uma olhada nas hipóteses de cabimento? As hipóteses são bastante perguntadas em provas objetivas. Vamos lá, Edu, por favor. 1043. Muito obrigado, meu querido amigo. 1043 dizendo o seguinte, pessoal. É embargável o acórdão de órgão fracionário. Por isso que eu falei, né? Terceira turma, quarta turma do STJ, né? Pensar no Supremo, primeira turma, segunda turma. Mas vamos lá. Vejam que já teve inciso revogado durante o período de vacácio. Tanto o inciso segundo quanto o quarto, tá, pessoal? Foram revogados. Então, hoje a gente tem só a possibilidade de embargos de divergência de acórdão fracionário que, num extraordinário ou no especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, que foi o exemplo que eu dei para vocês, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Embargado e paradigma de mérito. E aí a gente pula o inciso segundo, que foi revogado. Vamos para o inciso terceiro. Eu falei que o quarto havia sido revogado. Obrigado, Edu. E o inciso terceiro dizendo: também é embargável o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão, também do mesmo tribunal, né? Mesma coisa que a gente tem lá na redação do inciso primeiro, sendo, não precisam ser, né, os dois de mérito, tanto o acórdão embargado quanto o paradigma, sendo um acórdão de mérito e o outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Tá bom, pessoal? São somente nessas duas hipóteses que nós podemos interpor os embargos de divergência. Aí pode surgir a seguinte pergunta. Mas espera aí, Maurício, será que não caberiam, né, não seria cabível, perdão, embargos de declaração embargos de divergência, perdão, de declaração, embargos de divergência para acórdãos da mesma turma? Maurício, acórdãos? Quer dizer, nós teríamos uma divergência interna na mesma turma, lá na terceira turma, por exemplo, né, a ministra Nancy Andrighi decidindo de um jeito, estou só usando, né, o nome dela, a título exemplificativo, queridos amigos, e aí um outro ministro da terceira turma sobre aquele assunto, decidindo de forma diferente, ou seja, caberiam embargos de divergência para acórdãos da mesma turma? Pessoal, vou pegar o nosso CPC aqui, o 1043, no seu parágrafo 4º, diz assim, parágrafo terceiro, ele diz assim: cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. Vejam a condicionante. Desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros. E por quê, pessoal? Se você tem alteração na composição dos membros, é bem possível, né, que nós tenhamos, sim, podemos ter divergência em relação, né, quando o acórdão paradigma da mesma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada. E aí você acaba tendo alteração na composição dos membros com outros pensamentos, com outros entendimentos. Cabem embargos de divergência, então, nesta hipótese, tá bom? Porque se a gente olha só para o 1043, né, só para o caput e os seus incisos primeiro e terceiro, lembrando que o segundo e o quarto foram revogados, a gente fala assim, não, bom, lá está escrito que cabe contra qualquer outro órgão do mesmo tribunal. Mas e se a gente tem uma divergência dentro, né, da própria turma? Por quê? Porque houve uma alteração na composição de mais da metade dos seus membros. Aí sim o legislador também previu essa possibilidade. Anotem, tá, amigos? 1043, parágrafo 3º. Salvo engano, essa pergunta já foi feita em prova oral também, em exame oral. E nada impede que isso seja exigido em prova objetiva, né? Porque é texto de lei, 1043, parágrafo
terceiro, tá bom? Não se esqueçam disso. Pessoal, o 1044 eu já falei para vocês, né? Ainda que ele preveja, né, que o procedimento, seguirá aquilo que está previsto no regimento interno, né, do tribunal. E normalmente é isso, né? Os regimentos internos eles acabam disciplinando tudo. Como é que tramita, né, os embargos? Como é que tramitam os embargos de divergência no STJ ou no STF? A gente tem ali algumas regrinhas pontuais, né, procedimentais nos seus parágrafos 1º e 2º. Eu vou pegar aqui rapidamente só para ler para vocês, tá bom, pessoal? Mas a maioria, repito, das regras procedimentais de trâmite dos embargos de divergência, essas regras procedimentais estão estabelecidas no regimento interno do STF ou do STJ. Parágrafo 1º do 1044. A interposição de embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário por qualquer das partes, natural, né, até que seja evidentemente analisado. Depois o prazo é restituído integralmente para eventual recurso extraordinário. E o parágrafo 2º dizendo: se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação. Não precisa ratificar para que ele seja processado e efetivamente julgado. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu tinha para mencionar para vocês. Apenas complementando agora, né, basicamente do básico mesmo, né, daquilo que é o objetivo, hipóteses de cabimento. A gente já falou da questão do prazo também, mas é só para deixar bem claro que também, pessoal, né, nós temos que levar em consideração que há necessidade de um acórdão recorrido, né, e de um acórdão paradigma, né, o acórdão embargado e o acórdão paradigma. A gente tem que fazer uma comparação analítica para dizer, olha, tem divergência, por ter divergência, vamos solucionar, vamos buscar essa tal padronização decisória, né? Porque dessa análise comparativa que a gente vai verificar a existência da divergência a permitir, né, o cabimento dos embargos de divergência. Por exemplo, o STJ ele já entendeu pela inadmissibilidade do recurso de embargos de divergência quando da ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão embargado. Quer dizer, não tinha similitude fática, então não é o caso de admitir recurso de embargos de divergência. Tem decisões, inclusive, da segunda sessão do STJ, que compreende a terceira e quarta turmas, né, do STJ, nesse sentido, desde 2012, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Aliás, pessoal, só aproveitando, essa divergência que a gente fala, eu sei que todos vocês sabem, mas não custa nada a gente lembrar. Ela se refere não só a questões de direito material, como também a questões de direito processual. Tá bom? Pode ser tanto de direito material a divergência, quanto de direito processual. Quando você interpõe, você tem que demonstrar, fazer essa confrontação, né, entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma, né, fazendo essa comparação analítica, e aí no mérito, né, o tribunal é que vai acabar entendendo, o STJ vai falar, quem é que está pensando melhor aqui, a terceira ou a quarta? Né? Tem embargos de divergência, as turmas estão divergindo, quem é que está pensando melhor? Então, no mérito da análise, né, do recurso de embargo de divergência, caberá ao tribunal determinar qual é o melhor entendimento, né, e tomando por base ambos os acórdãos e levando em consideração as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1043. E também tem um outro detalhe importante, pessoal, por favor. Além de todos esses requisitos exigidos por lei, quanto ao acórdão recorrido, né, e ao acórdão paradigma, a divergência que será objeto do recurso tem que ser uma divergência atual. Atual. Não pode ser uma divergência antiga. Vale a pena vocês anotarem 2 súmulas, por gentileza, nesse sentido. Né? São detalhezinhos pequenos. E tem que ser atual, pessoal, porque se for divergência antiga, né, divergência que talvez já nem exista mais, não faz sentido nenhum. Não é? Nós temos a súmula 168 do STJ, 168, e 247 do Supremo Tribunal Federal. 168 e 247, tá bom?
nós temos acórdão, né, havendo acórdão, aliás, pessoal, só lembrando também, havendo acórdão com entendimento que já foi superado, né, pela jurisprudência do tribunal, por razões óbvias, não cabe o recurso de embargos de divergência. E vale lembrar, pessoal, a comparação tem que ser analítica. É importante que você faça uma análise comparativa dos dois acórdãos. Olha, o acórdão que está sendo objeto dos embargos de divergência tem essa redação, esse entendimento. Só que tem um outro acórdão, né, paradigma, que tem um entendimento completamente diferente sobre aquela mesma questão de direito que foi ali levada ao conhecimento, seja de direito material, seja de direito processual. É fundamental que se faça essa comparação. Se o dissídio for notório, se a divergência for notória, aí tudo bem, pessoal, aí tudo bem. Até se admite a dispensa dessa comparação. Mas se não for tão notório assim, né, e o que é notório? O que é notório? A gente pode achar que é notório e falar, já que tem entendimento do STJ, né, da Corte Especial do STJ, até de relatoria da ministra Eliana Calmon, que nem mais está no STJ desde 2009, se a gente entender que é notório e depois o STJ entende que não é, aí não vai, obviamente, conhecer dos embargos de divergência. Então, o que eu percebo na prática? Né? Eu vejo alguns advogados falando até para mim, falam assim, Maurício, sabe o que eu faço? Eu nem alego que o dissídio é notório, não. Eu falo que tem uma divergência, faço a comparação analítica, seja uma questão de direito material ou processual, digo que é atual e nem falo que é notório, mas que tem entendimento do STJ dizendo, ó, se for um dissídio notório, nem precisa fazer a comparação analítica, tem. Né? Eu acho que como os mais antigos costumam dizer, né, caldo de galinha e precaução não faz mal a ninguém, tá bom? É isso, pessoal. Terminamos os embargos de divergência em recurso especial extraordinário. Falamos também do recurso ordinário constitucional. Faltam só o especial e o extraordinário no nosso segundo bloquinho, tá bom? Até já já.